Olá, pessoal, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo de processo civil, processo de execução. Agora nós vamos entrar na fase esperada da execução, que é a fase da expropriação, tá? Então nós já vimos sobre as execuções específicas, entramos na execução agora da obrigação de pagar quantia certa, e nas execuções da obrigação de pagar quantia certa, tanto na execução de título judicial como na extrajudicial, se aplicam a essas regras referentes à penhora e à expropriação. Então, a expropriação, ela inicia com a ideia da penhora, né? Que nós já estudamos no conteúdo anterior. E agora, então, nós vamos ver de que forma, qual que é o próximo passo, né? Depois de penhorado, depois de bloqueado um determinado patrimônio, né? Com aquela ideia de tantos quantos bastem, né? Para a garantia da execução, nós precisamos, então, já partir para a ideia, né? De expropriar esse patrimônio, cujo objetivo será a satisfação do direito do credor, né? Que esse é o objetivo principal da execução, satisfazer o direito do credor, tá? Nós vimos lá no artigo 824 as formas de expropriação. Então, o que é a expropriação? É a transferência forçada de bens do executado visando a satisfação do direito do exequente, tá? Essa é a ideia principal, então, da execução. Realizada a penhora e a avaliação daquele bem, então, daquele patrimônio que foi penhorado, a sequência lógica é que, então, se dê início aos atos expropriatórios, a não ser que o processo esteja suspenso por força, por exemplo, né, lá do ajuizamento dos embargos, que é o conteúdo posterior, que a gente vai ver depois na sequência de terminar a expropriação, nós vamos ver embargos do devedor. E uma das ideias do embargo do devedor é que a execução possa ser suspensa. E se houver essa suspensão, os atos expropriatórios não vão ocorrer. Mas a ideia geral, né, o segmento o procedimento da ação executiva é que após a penhora e a avaliação dos bens penhorados se dê início aos atos expropriatórios, de acordo com o artigo 875. Realizada a penhora e avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação dos bens. Mas, de acordo com o artigo 824, né, que a gente já passou por ele, né, mas traz essa ideia e formas de adjudicação. Então, o artigo 824, só voltando ali um pouquinho, traz lá que as formas, né, 824, a expropriação, 825, a expropriação consiste. Então, são as formas de expropriação: adjudicação, alienação, apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento de bens ou de estabelecimentos e de outros bens, tá? Então, o artigo 825 traz essas formas em que a expropriação pode ocorrer. E a partir do artigo 876 é que nós vamos ter essas formas de expropriação tratadas individualmente, tá? Então, nós vamos começar com a primeira forma de expropriação, que é a adjudicação, tá? A adjudicação prevista no artigo 876 a 878. Qual que é a ideia da adjudicação? É o ato de expropriação em que o próprio bem penhorado é transferido para o exequente. Então, é chamado é uma espécie de dação em pagamento. Então, imagina lá que na execução foi penhorado um veículo, tá? Aquele veículo, então, recaiu a penhora sobre aquele veículo. E o credor, que é a quem deve ser satisfeita a obrigação, ele se interessa por aquele bem, né? Então, ele não precisa esperar que esse bem vá a leilão para que o produto da alienação daquele bem seja lhe entregue. Ele pode ficar com aquele bem em pagamento. Então, por isso que essa dação em pagamento, ela é forma de expropriação,
tá? Só que daí, nesse caso, esse bem, então, ele pode ser adjudicado, né? Essa é a expressão, adjudicado pelo próprio credor. Ele fica com aquele bem que foi penhorado, né? E aquele bem serve como para pagamento, para satisfação, então, do seu crédito, ok? Esse bem, então, ele pode ser tanto transferido para o próprio credor, como para outras pessoas a quem a lei vai conferir preferência na aquisição, que a gente vai ver aí na sequência, tá? E uma outra observação aqui é que, de acordo com a disposição do nosso CPC, a adjudicação é meio de expropriação preferencial. Então, o que acontece quando nós temos uma preferência, né? Primeiro, então, a expropriação ela pode ocorrer por meio de adjudicação. Caso o credor ou terceiros a quem a lei confere essa preferência não se interessarem pela adjudicação, aí é que nós vamos passar para as outras formas, né? Ou seja, o bem só vai a leilão, né? Que é a forma que a gente conhece, né? A nomenclatura que a gente conhece na prática, né? A alienação por meio de leilão, só vai para a expropriação dessa forma se o próprio credor não se interessar em ficar com o bem em pagamento, ok? Então, por isso a preferência, se não tiver, se a expropriação não for feita por adjudicação, aí é que vai para outra forma, que é a alienação, tá? Então, é o meio preferível pelo legislador. Por quê? Evidente, né? Se o próprio credor se interessar em ficar com o bem penhorado em pagamento, não vai precisar, então, ir para um leilão, né, despesas com leiloeiro, né? Então, é a forma mais aceita pela lei, porque seria mais prática também, ok? Só que para que ocorra essa adjudicação, primeiro, é necessário que seja obedecido o valor da avaliação, tá? Então, o valor do bem adjudicado pode ser igual ao valor da execução, né? E isso essas situações é o que nós vamos ter previstas a partir do artigo 876, tá, gente? Eu vou só fazer um resumo, né? Mas vocês façam a leitura desses artigos aí com cuidado e até, já fazendo essa observação, as disposições legais a respeito da expropriação está constando aqui em vários artigos, né? Então, nós não vamos fazer a leitura desses artigos aqui nos vídeos, tá? Então, eu estou fazendo um resumo para vocês, mas vocês façam essa leitura com cuidado, né? Mas essas explicações a gente extrai dos artigos, certo? Então, o que acontece? Então, primeiro, voltando aqui, o primeiro requisito para a adjudicação é que tem que ser observado o valor da avaliação. Tá? Então, se o bem foi avaliado em 100, né, a adjudicação não pode ser feita por valor inferior. O que não vai ocorrer na alienação por meio de leilão, né? Vocês sabem lá que lá no leilão vai ter os lances, né? E os lances podem ser inferior ao valor da avaliação. Na adjudicação nós não temos essa possibilidade. A adjudicação ela deve seguir o valor da avaliação, tá? Então, primeiro requisito, tá? As hipóteses, essa previsão do valor da avaliação está no artigo 876. É lícito ao exequente oferecendo preço não inferior ao da avaliação. Então, tá aí o primeiro requisito, né? Não pode ser inferior ao valor da avaliação. Então, se o bem foi avaliado em R$100 mil, ele não pode oferecer 98, né? Pelo valor da avaliação. Do valor da avaliação, porque a adjudicação tem que seguir esse primeiro requisito. Aí nós temos as hipóteses, né, no parágrafo 4º. Os parágrafos 1º, 2º, 3º fala sobre a intimação, né, de que forma vai ser intimado acerca dessa adjudicação, mas no parágrafo 4º traz aí a questão dos valores, tá? Então preste atenção nessas regras aqui acerca dos valores. Se a adjudicação ela pode ser inferior ao valor da execução. Então, imaginem que se a execução, o valor executado, o valor da obrigação, seja de R$150 mil, e o valor
se eu tiver o mesmo valor, então vou pela ordem aqui dos exemplos, desculpe, pela ordem dos exemplos. Pela ordem, né, tratada aqui, eu vou trazer os exemplos. Então, igual ao valor da execução. Então, imagina que a obrigação seja de 100 e o valor do bem penhorado, né, que vai ser adjudicado, é do mesmo valor, também é de 100. Tá? Então, eu tenho a obrigação no valor de 100, o bem avaliado também em 100. Tá? Nessa situação, haverá extinção da execução pelo pagamento. Tá? Então, a obrigação é de 100, o bem penhorado é de 100, se ele adjudica aquele bem, né, ele aceita aquele bem como pagamento, né, dação em pagamento, a obrigação será extinta, a execução será extinta. Quitou, né, bateram, os dois valores foram compatíveis, tanto do bem como da obrigação. Tranquilo, né? Agora, se o valor do bem adjudicado for inferior ao da execução, então agora sim, né? O valor do bem penhorado é 100 e a obrigação é de 150, um exemplo, né? O que vai acontecer? Ele pode fazer a adjudicação? Pode, né? Só que a adjudicação, então, o pagamento por meio da adjudicação, ele vai quitar a obrigação correspondente àquela avaliação, tá? Então, ele adjudica o bem no valor de 100, né, que é o da avaliação, mas a execução prossegue pelo saldo remanescente. Porque, veja bem, a adjudicação não quita a obrigação integral se o valor do bem não for suficiente, né? Ah, mas por quê? Ué, imagina que eu só consegui penhorar aquele bem, ele não tem outro, por enquanto, né? Porque a gente viu também que uma das regras da penhora, da responsabilidade patrimonial, é que o executado ele responde com seus bens presentes e futuros, né? Então, imagina que no momento o que foi penhorado é um patrimônio correspondente, né, a 100 mil. Esse 100 mil não quita integralmente a obrigação, ele adjudica, o credor ele pode adjudicar aquele bem e ter quitado, né, satisfeito parte do seu crédito. Né? Então, nesse exemplo, quita o 100, mas a execução vai prosseguir com relação ao saldo remanescente, que seria, nesse exemplo, de 50. Né? E vai continuar perseguindo, aí, procurando patrimônio, né, na esperança, né, de ver quitado o valor da obrigação. Tá? E ao contrário agora, né? Vamos imaginar, então, que a execução seja de 100, outra situação, a execução é de 100, mas o patrimônio penhorado, o bem penhorado, foi avaliado em 150, né? Foi o único bem penhorado, não tinha outros, né? E então, o valor da avaliação do bem é superior ao do bem adjudicado, né? Nesse caso, o que vai acontecer então? Se o credor se interessar, ou um terceiro interessado, né, em adjudicar o bem, ele deve fazer então o depósito da diferença, tá? Porque o crédito dele é de 100, o bem adjudicado é um valor superior. Então, nesse exemplo, ele teria que depositar os 50, né, para adjudicar o bem. Ele fica com um patrimônio que é superior ao seu crédito, por isso que ele teria que pagar a diferença em juízo. Então, são as hipóteses trazidas aí no parágrafo 4º do artigo 876. Nós temos ainda a possibilidade da adjudicação ser realizada por terceiros. É muito comum que a adjudicação ela seja realizada pelo próprio credor, tá? Mas a lei também traz essas hipóteses, né, previstas aí no parágrafo 5º e 6º, né? Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, que são os que têm interesse na execução, tá? Então, essas pessoas que têm interesse, elas têm legitimidade, né? São chamados terceiros interessados, eles têm legitimidade também para pedir a adjudicação do bem. Só que nesse caso, como eles não são, esses terceiros interessados, eles não são credores, eles têm que depositar o valor do bem em juízo e a satisfação do exequente ocorrerá pela entrega do dinheiro. Porque, veja bem, aí não é o exequente credor que está ficando com o bem. É um terceiro interessado que não quer ver aquele bem indo para um leilão, tá? Aí ele deposita o valor
e o bem fica com ele e o dinheiro correspondente que é depositado por esse terceiro interessado vai então para o credor para que ocorra a satisfação do crédito. Tá? Quem seriam esses terceiros? Exemplos aí de terceiros legitimados. Titular de direitos sobre o bem penhorado, familiares do executado, aí sim é muito comum ocorrer, familiares do executado, sócios, né, que não são executados, mas têm interesse naquele patrimônio, quando, por exemplo, a penhora recai sobre cotas de uma sociedade. Então, imagina lá os familiares do executado que não querem, né, são terceiros interessados por quê? Eles não querem ver um patrimônio da família indo para um leilão e correr o risco de ir para mãos de outras pessoas. Então, eles fazem o pagamento correspondente, né, para que o credor seja satisfeito, né, mas o patrimônio não sai da família, nas mãos da família do executado. Tá? Então, é um terceiro que é legitimado para que o bem não saia da esfera familiar ou da esfera de uma sociedade, certo? Só que nesse caso, essa adjudicação realizada por terceiros, o pagamento será feito ao credor mediante o produto alcançado com essa adjudicação. Isso que é um pouquinho diferente, tá? Como é que é formalizada agora essa adjudicação? A adjudicação se formaliza pela expedição do auto de adjudicação, tá? Então, a formalização da adjudicação, ela ocorre pelo auto, né? Pela lavratura do auto de adjudicação. Gente, pensem o seguinte, que nós vamos precisar de um documento que prove a transferência do bem, né? Então, sempre na expropriação nós vamos ter isso. Imagina lá que eu tenho um bem imóvel, né, que vai ser transferido para outra pessoa, que seja pela pessoa do credor a um terceiro. Mas eu não vou ter, qual que é a forma normal, né, de se transferir, de documentar a transferência de um bem? Por meio de um contrato, por meio de uma escritura, quando a lei exige essa formalização especial, né? E aqui nesse caso, como não vai ser um contrato, vai ser esse auto, né? E nesse caso, o auto de adjudicação, que é o documento, né, que vai formalizar a adjudicação realizada. E esse documento vai servir lá para o registro, né? Para a transferência, a averbação dessa transferência perante o registro competente, tá? Então, por isso nós precisamos de um documento que formalize. E no caso da adjudicação, então, essa formalização se dá por meio do auto de adjudicação. Após a formalização, após a lavratura, então, desse auto, no caso de bem imóvel, né, será expedida a carta de adjudicação e o mandado de emissão de posse, né? Então, eu tenho o auto de adjudicação, a partir de então é expedido a carta de adjudicação, que é o documento que o adquirente vai utilizar para efetuar a transferência do bem. Feita essa transferência, ele pode, então, se for bem imóvel, ele vai se emitir na posse, ele vai entrar na posse do bem. E se for caso de bem móvel, né, se a adjudicação recair sobre um bem móvel, vai ser expedido a partir do auto de adjudicação o mandado de entrega, ok? Então, são as formas aí, a primeira forma de expropriação, que é a adjudicação, meio preferencial, tá certo? E aí, na sequência, do artigo 878, só antes de entrar na próxima forma, frustradas as tentativas, né, de alienação, será aberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também poderá pleitear a realização de nova avaliação. Então, sempre que vencido, fomos lá para a fase de avaliação, não deu certo, volta para a fase, para a possibilidade de adjudicação, ok? Então, por hora, nós vamos ficar com essa primeira forma de expropriação, que é a adjudicação. E na sequência, a gente vai tratar da alienação, e aí nós vamos ter um conteúdo um pouquinho mais extenso, né, a respeito da alienação, que é a alienação por iniciativa particular e por asta pública, e a gente deixa para o próximo vídeo, ok? Dúvidas, fiquem à vontade, me mandem, né, a gente vai conversando aí nos horários de aula, ou dentro da possibilidade também a gente conversa durante o dia, durante o final de semana, enfim, ok? Abraço a todos vocês.